que iniciamos, que estamos tendo aí do livro de Efésios. O nosso irmão Enio esteve nos dando a última aula, né, e ele foi até o capítulo 5, versículo 21, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 22. Como nós falamos, né, nós vimos, a partir do capítulo 4, né, nós temos uma divisão aí no capítulo 4, e a partir do capítulo 4 nós temos a separação da carta, onde começa a parte prática, ou seja, até o capítulo 3, o apóstolo Paulo vem nos trazendo uma série de informações, né, doutrinárias a respeito da igreja, a respeito do corpo de Cristo, né, da nossa salvação, a questão de judeus, gentios e etc., que se tornam cristãos. E a partir do capítulo 4, ele entra numa parte prática, onde ele começa a nos falar a respeito da nossa vida prática como servos de Jesus. E o que nós vimos, né, nessa parte, né, a partir do capítulo 4, o Enio até fez uma separação, assim, uma divisão interessante, onde nós vemos que no capítulo 4 até o versículo 16, está nos falando sobre a vida prática do cristão dentro do corpo de Cristo. Depois, nós vemos de Efésios 4, 17 até 5, 21, falando da vida prática do cristão pessoal, né? Falando pessoalmente sobre ele e sobre os procedimentos que nós temos que fazer para termos uma vida abençoada em Jesus, certo? E aí nós temos, começando agora a partir do versículo 22, capítulo 5, versículo 22, nós temos essa terceira parte sendo iniciada, onde vai nos falar sobre a vida prática na família, falar sobre os nossos relacionamentos, iniciando principalmente nos nossos relacionamentos familiares, tá? Então nós estaremos vendo isso hoje, né, iniciando aí no capítulo 5, versículo 22, falando sobre a nossa vida de cristãos dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Inicialmente, nós vamos estar falando sobre o relacionamento marido e esposa, e é um trecho bastante conhecido, mas é um trecho muito rico. Nós temos muitos casamentos, né, muitos lares, né, destruídos, e eu acredito que principalmente por não conhecer ou não entenderem muito bem o que essa passagem está nos ensinando. Quando nós começamos aí, as mulheres sejam submissas, isso já assim, cria até bloqueios, né, em algumas pessoas, porque são coisas que não são aceitáveis, né? Então, o que nós queremos, de fato, hoje é tentar entender, né, com a ajuda de Deus, o que a mensagem, né, o que o apóstolo Paulo quis nos falar com respeito aos nossos relacionamentos, né, os relacionamentos cristãos dentro da família. Ontem nós tivemos um dia especial com algumas atividades entre os irmãos, né? Nós tivemos ontem à tarde uma programação onde estiveram o nosso irmão Enio, o nosso irmão Alan Júnior, o Mauro e o irmão Marcos Aurélio, nos trazendo algumas lições sobre família, né? O tema era família regenerada, e era um estudo sobre o livro de 1 Pedro, falando sobre a família. Então foi interessante, né, que ontem já começou esse assunto, né? Parece que sabiam que hoje a gente ia estar falando sobre esse trecho aí de Efésios. Também à noite nós tivemos um outro evento organizado pelos nossos irmãos do Nordeste, nossos irmãos de Maceió, e esses irmãos convidaram o irmão Alan Júnior também para fazer um estudo sobre a família e as finanças. Então foi também muito bom, né? Mais um momento de estudos falando sobre a família. E hoje nós vamos estar estudando esse trecho. E eu peço a ajuda dos irmãos. Como eu falei, é um trecho conhecido, né? Um trecho importante e um trecho que vai nos ajudar bastante na nossa vida familiar, ok? Nós vamos começar aí lendo os primeiros versículos. Eu gostaria que alguém me ajudasse aí e lesse os versículos 22 a 25.
Quem puder ler, é só ligar o microfone e fazer a leitura. Efésios 5, 22 a 25. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ótimo. O que nós vemos aí nesses versículos? Eu queria que vocês me colocassem aí quais são as responsabilidades ou os deveres dos cônjuges pensando num lar cristão, né? O que cada um tem como responsabilidade perante Deus, ou como dever. Podem falar. No caso aqui, bem rapidamente, a mulher ser submissa ao marido, né? Assim como a igreja é submissa a Cristo, e o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo ama a igreja. Certo. Mais alguém tem? Só complementando, Ricardo, complementando, a responsabilidade da mulher aqui é ser submissa e do marido é ser o cabeça do lar. E além de ser o cabeça do lar, também, como o Zé falou, amar a esposa. Certo. Então, nós temos aí três, né? 3 deveres ou responsabilidades. A submissão da mulher, o marido como cabeça e o marido amando a esposa. É isso? E Cristo concordam? Cristo sendo sempre o exemplo, né? Cristo sendo sempre o exemplo, certo? Agora, vamos pensar nesses 3 aí. Submissão da mulher, marido como cabeça e o marido amando a mulher. Qual desses 3, né, um desses 3 se distingue dos outros 2? Onde que vocês veem aí uma diferença? O homem não é Pensa aí nesses 3, qual deles é diferente dos outros 2? Ricardo. Fala, Roberto. O que eu penso é o seguinte, que nós devemos sempre, no caso, por exemplo, relacionamento entre os casais, se lembrar da promessa quando você fez perante um ministro de Deus. Por exemplo, amá-la e respeitá-la, entendeu? Acho que está um ponto bom esse caso, que muita gente se esquece disso. Exatamente. Dessa promessa que foi feita, amá-la e respeitá-la até que a morte o separe. Isso. Nós fizemos essa promessa, não? Essa união começa com uma promessa que nós fazemos no momento do nosso casamento. Muito bom, Roberto. Agora, voltando à pergunta, dessas 3 que nós vimos, né? Submissão da mulher, marido como cabeça e marido amando a esposa, qual que nós vemos uma diferença em relação às outras 2? Nesse texto aqui de Paulo. Alguém vê alguma diferença? Eu vejo que o homem não é submisso à mulher, e a mulher, sim, submissa. O marido, esse já é uma diferença. E sim, todos nós submissos a Cristo. Certo. Mas e uma diferença entre os demais? Ricardo, Oi. Amor é um sentimento. Sim. Submissão e ser o cabeça são ações. Vejo isso. Tá, tudo bem, mas não é isso que eu queria. Tem uma outra diferença. Ricardo, Fala, Doni. Eu vejo que a diferença aqui é a função do marido. O marido ser o cabeça do lar. Eu vejo que as outras 2 são mais ou menos similares, mas o marido sendo o cabeça do lar, eu vejo que essa sobrepõe sobre as outras. Por que você vê essa diferença? Ele faz uma comparação aqui a Cristo. É que, assim como o marido ele deve ser o cabeça do lar, o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Certo. Eu vejo essa diferença, não que assim o marido não que tenha maior responsabilidade, menor responsabilidade, mas eu vejo que Cristo deu uma função maior para o marido, para que ele fosse o cabeça do lar. Certo, você está certo. É essa a resposta que eu queria. Só que eu queria saber o motivo. Qual que é a diferença que nós vemos dessas 3 responsabilidades ou deveres
por que que marido sendo o cabeça está um pouco diferente no texto aqui? Vou deixar para os universitários. Você quase falou. Fala, Porque Afonso, Cristo- você queria falar? Estou vendo Afonso. Eu queria dizer que essa submissão não deve ser ordenada pelo homem, mas voluntariamente, carinhosamente, isso deve ser exercitado pela mulher. Certo. Tudo bem, muito bem. Eu acho que esses pontos, principalmente essa parte de submissão, pega muito, né? Mas antes de falar da submissão, eu queria ainda ficar no marido como cabeça. O que a gente percebe, né? Por que que esse marido como cabeça se distingue das outras duas? Olha aí no texto. Porque primeiro foi O que Adão. fala sobre o marido sendo cabeça? O que fala sobre as mulheres sendo submissas e os maridos amando? Cadê a Andréia? Não está aí no... André, faz uma análise de português para a gente. Ricardo, Pode falar. bom dia. Ô, Ricardo, a diferença é que o homem ele tem que amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. Isso tudo está certo. Mas tem uma diferença. O que ele fala sobre o marido? Ele vai ser o salvador do corpo? Salvador do corpo. Salvador do corpo? Eu acho que vocês não estão enxergando. Olha o que ele fala sobre as mulheres. As mulheres devem ser, mulheres sejam submissas. O que ele fala sobre maridos? Maridos, amai as vossas mulheres. O que nós vemos aí nessas duas frases? Uma Ação, um verbo. ação, né? Uma imposição, uma ordem. Mulheres sejam submissas. Maridos, amem a sua esposa. E sobre o cabeça, o que ele fala? Ele é. Ele não está falando vocês devem ser, né? Não está dando uma ordem, mas está Já falando especifica. marido é o cabeça. Deu para perceber a diferença? O que eu queria que vocês percebessem aqui, que essa parte do marido sendo o cabeça é um fato, já é um fato. Né? As outras duas, né, deveres ou responsabilidades, ele está falando que a mulher deve ser submissa e o marido deve amar a esposa. É lógico que ele vai usar o exemplo de Cristo em todas as situações, né, como nós estamos falando, vocês estão falando exatamente o correto, né? Mas o que eu queria que vocês percebessem, né, é que quando ele fala sobre o marido ser o cabeça, ele está dizendo que isso já é um fato, certo? E é diferente da ordem dos outros dois casos. O que isso quer dizer para nós? É que quando nós falamos de um lar cristão, quando nós estamos falando sobre estar estabelecendo um lar de acordo com a vontade de Deus, nós temos que entender que dentro do plano de Deus, o marido é o cabeça do lar, o marido é o cabeça da esposa. Isso já é um fato que não é discutível, né? Deus estabeleceu essa ordem, Deus fez dessa forma. E se nós queremos ter um lar com sucesso, um lar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos entender isso. O marido foi colocado como cabeça no lar. Aí alguns vão falar, puxa, mas nem sempre assim, muitas vezes a mulher que está assumindo a frente porque o marido não assume o seu papel e etc. Mas o que acontece nesses casos? São casos que nós não estamos construindo um lar de acordo com a vontade de Deus. Não estamos construindo um lar de fato, né, como Deus planejou que nós tivéssemos. Tá? Então, para isso, né, agora pensando nisso, que marido é o cabeça, é um fato que Deus coloca para nós, os outros dois, né, a submissão da mulher e o marido amar, é para justamente confirmar esse fato de que o marido é o cabeça. Por que a mulher tem que ser submissa? Porque o marido é o cabeça. Não é isso que fala no versículo 23? Porque o marido é o cabeça da mulher. Ou seja, a submissão da mulher é uma necessidade para que o marido seja o cabeça.
Tá? Então, quando a gente vê a palavra de Deus nos falando sobre isso, e normalmente a gente só pega nesse ponto de submissão, a mulher tem que ser submissa, etc., etc., e tentar explicar a submissão e falar o que é submissão, a submissão não é isso, submissão não é aquilo, porque é uma palavra que muitas vezes pesa para nós. Por que pesa? Para nós não, para as mulheres, né? E por que pesa para as mulheres? Porque as mulheres não entendem o versículo 23. Porque Deus estabeleceu que o marido é o cabeça. É esse entendimento que nós temos que ter. Nós sabemos, né, que essas duas ordens, a mulher ser submissa e o marido amar a esposa, são ordens que nós temos na Bíblia de uns para com os outros. Quando fala sobre amor, é só o homem que tem que amar a mulher? É lógico que não. Né? Quantas passagens nós temos, né, que Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Os apóstolos falando, né, nas cartas, tanto de Paulo quanto de João, amai-vos uns aos outros. Então, o amor deve ser de um para com os outros. Mas nós vemos aqui ele dizendo que o marido tem que amar a mulher. Quando nós falamos de submissão, nós temos algumas passagens que nos mostram que nós devemos estar nos sujeitando uns aos outros. Por exemplo, o versículo 25 que nós vimos na semana passada. E é interessante, né? Muitas vezes a gente não quer fazer a ligação do versículo 21 com o versículo 22, porque no versículo 21 fala que tem que se sujeitar aos outros e não temos que as mulheres têm que ser submissas. Mas, na verdade, né, se a gente tivesse com a carta original do apóstolo Paulo, a gente ia ler uma coisa diferente aqui. Na verdade, o sentido é o mesmo, não muda nada, né? Mas só para vocês entenderem, nós temos nas nossas Bíblias algo que nos facilita muito, mas que às vezes complica, que é a divisão em capítulos e versículos. Isso é muito bom, né? Nos ajuda muito no estudo da palavra. Mas quando a gente pega um texto como esse, onde dividiu o versículo 21 para 22 em dois parágrafos, né, ou duas seções diferentes, na verdade, esses versículos estão juntos. Se nós olharmos, né, na carta original, não existe essa repetição de ser submissas. No original está escrito assim, eu vou ler desde o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor. Deu para perceber a diferença? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Ou seja, não existe essa repetição de submissão, mas é colocado porque o sentido é esse, né? Está correto isso. Porque está separado em dois versículos, porque está separado em dois parágrafos ou seções. Então, para nós entendermos, as mulheres sejam submissas. Lá no versículo 24, ele vai repetir sobre isso, né? Que as mulheres têm que ser submissas. Então, está correto. Mas só para nós entendermos, né, que esse versículo 22 é uma ampliação do que ele falou no 21. Nós, como cristãos, devemos nos sujeitar uns aos outros. Mas colocando um foco na família, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Por quê? Porque ele é o cabeça. Certo? Então, nós vemos aí que o nosso entendimento, né, dessa submissão é justamente isso. A mulher tem que ser submissa para ajudar o homem a ser o cabeça. Nós vivemos, né, na nossa vida com uma série de responsabilidades e muitas vezes submissão. Eu vou citar apenas um exemplo para a gente poder entender. Quando a gente, pelo menos, eu acredito que a grande maioria dos irmãos aqui já tiveram oportunidade de trabalhar, né? E normalmente, a grande maioria trabalha como empregado de alguém, ou como um patrão, como um chefe. Alguns, né, talvez tenham aí a sua, sejam proprietários, né, de alguma empresa, ou tem algum outro tipo de atividade, mas a maioria ela trabalha para um chefe.
E como é que é o nosso relacionamento com o chefe? Se nós entendemos que existe, né, algo, né, que foi estabelecido que eu tenho que me sujeitar ao chefe, é isso que eu tenho que fazer. Aí alguns podem dizer, mas o meu chefe, ele é uma pessoa ruim, ou o meu chefe não sabe ser um líder, ou o meu chefe, eu sei mais do que o meu chefe. Eu posso dizer qualquer coisa, mas se eu quero manter o meu emprego, o que eu tenho que fazer? Me sujeitar ao meu chefe. Eu, por exemplo, eu lembro de casos, né, ou situações ou épocas onde eu tinha um chefe que talvez eu soubesse mais do que ele. Mas eu nunca, assim, desrespeitei aquela ordem que tinha. Eu nunca tentei, de alguma forma, né, derrubá-lo ou querer estar no lugar dele ou qualquer coisa do tipo. Né? Mas, respeitando a hierarquia, eu tive sempre bons relacionamentos e sem problema nenhum. Por quê? Porque eu sabia que, como funcionário, como empregado, eu tinha que respeitar aquele chefe. Esse é um exemplo que eu acho que talvez, como nós vivemos e como nós trabalhamos e tal, para nós é fácil entender. Mas o exemplo do apóstolo Paulo é muito maior ainda. O que o apóstolo Paulo falou com respeito à submissão? Que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque as mulheres têm que se submeter aos seus maridos, como nós, como igreja, nos submetemos a Cristo. No versículo 24, diz, né, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam submissas ao seu marido. Quando o apóstolo Paulo usa a comparação, ele não está falando de um funcionário e o seu chefe. Ele está falando de nós, como igreja, em relação a Cristo. E nós temos que entender, né, que o fato de Cristo ser o cabeça, de Cristo ser, de fato, o líder, o chefe, é algo assim que nós entendemos sem qualquer problema. Então, isso nos ajuda, né, a entender que quando nós estamos, né, submissos a Cristo, nós estamos nos reverenciando, aceitando, né, os seus ensinos, aceitando as suas palavras, porque ele é o cabeça. E esse é o relacionamento com a esposa. A esposa deve ser submissa por conta disso. Nós devemos entender, né, que a submissão da mulher é importante, porque a mulher, fazendo dessa forma, ela vai colocar o seu marido no devido lugar. E qual é o devido lugar? Ser o cabeça do lar. Se a mulher ela agir com submissão, né, ou seja, ela prestar, né, aquela como é que eu posso dizer, assim, respeitar, né, ou colocar a sua posição de uma forma correta perante o marido, ela está contribuindo para que o seu lar, para que a sua união seja feita de acordo com a vontade de Deus. Ok? Então, é importante que a gente tenha essa ideia para que nós possamos entender o porquê que diz que a mulher tem que ser submissa. A necessidade da mulher ser submissa é justamente para isso, para que o marido seja o cabeça. Eu já ouvi, né, de alguns casais, né, inclusive irmãos nossos que estão no nosso meio, que muitas vezes o marido não tem assim tanto... talvez não falte algumas qualidades aí para ele ser de fato o cabeça no lar. Eu já ouvi de irmãs, né, que muitas vezes ajudam o marido na sua prática, né, no seu dia a dia, para que ele seja o cabeça. Em vez de ela assumir a responsabilidade, ela ajuda o marido para que desempenhe bem o seu papel de cabeça. Um exemplo que talvez eu poderia citar, né, talvez a parte financeira, né? Talvez alguns irmãos se atrapalhem um pouco com essa parte. Eu já ouvi de alguns irmãos que têm uma certa dificuldade em relação a isso. A mulher, em vez de assumir essa responsabilidade para si, ela deve ajudar o seu marido. Se ela tem mais jeito, se ela tem mais condições de fazer isso, ela ajudar o marido a controlar as finanças do lar.
em vez de ela assumir a responsabilidade de fazer uma atividade que o marido deveria fazer. Não sei se está claro. Ricardo, alguma dúvida? Pode falar, Walter. Eu estava pensando mais ou menos nesse sentido mesmo. Tipo assim, um marido que não seja tão bom nessa parte financeira. Ele sendo cabeça, aí vou perguntar para você o que você acha, assim, se ele pode transferir, não transferir, mas deixar com a mulher essa responsabilidade de conduzir a finança do casal. Se o homem cede esse direito sabendo que ele tem essa dificuldade, entendeu? O que você acha? Você acha que isso é correto, não é correto? Então, eu acho que melhor do que isso, Walter, é de fato isso, a mulher ajudar ele. Podem fazer uma planilha juntos, né? Podem controlar juntos, né? Mas o marido, estando ainda no controle, mesmo que a mulher esteja orientando, a mulher esteja fazendo, mas não deixando, né? Ela vai cuidar das contas, ela vai no banco pagar, ela vai verificar se precisa fazer algum empréstimo ou se vai fazer alguma aplicação, etc. Não, eu acho que isso, né? Transferir simplesmente é o marido deixar de lado a sua responsabilidade de cabeça, né? E nós temos que entender que esse é um fato, né? Estabelecido por Deus para o lar. Se nós queremos ter um lar de acordo com a vontade de Deus, é necessário que a gente faça isso. Então, mais importante do que transferir. E a gente poderia citar isso em todos os aspectos, né? Acho que um aspecto importante que nós devemos pensar é no aspecto, por exemplo, do marido ser o responsável pelo ensino da família. E muitas vezes isso foi até citado nas reuniões de ontem, né? Mas muitas vezes nós vemos que os maridos relaxam nessa parte e deixam para a mulher essa responsabilidade de ensinar os filhos. Então, nós devemos tomar esses cuidados, né? Se nós somos o cabeça, os homens são os cabeças, eles devem exercer essa função, quer seja no ensino da família, quer seja nas finanças, quer seja em dar a segurança para o lar, em dar o suporte e tudo mais. Então, a esposa, ela não deve estar assumindo essas funções que são do marido, né? Na verdade, o marido tem que ser o responsável em ser o cabeça do lar. Ok? Ricardo. Pode falar. Posso falar? Então, eu vejo assim, como mulher, que fica mais fácil nós entendermos submissão quando eu vou lá no início e que Deus, ele fez a mulher para ser uma auxiliadora idônea do homem. Isso. Então, se é uma mulher que não é idônea, não pensa muito junto com ele na situação, seja financeira ou da educação dos filhos, que atitude tomar, o que nós devemos fazer, se não for junto, então, para que Deus fez a mulher? Ele fez Exatamente. auxiliadora idônea, depois cai. O homem sendo cabeça, mas ela vai auxiliar em tudo. A decisão Exatamente. é dele, mas ela vai estar junto. Muito bom, Marilena. Acho que é nesse sentido mesmo, né, que a gente tem que pensar que a mulher existe, né? Ela é essa auxiliadora que está sempre ao lado do marido, né? E eu acho que, para complementar isso, é sempre visando isso, que o marido é o cabeça. É nesse sentido. A mulher vai se empenhar de todas as formas para que ele desempenhe bem o seu papel dentro do lar. Como? Sendo submissa em tudo. Né? Nós temos aquela passagem de Pedro também, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 6, nós não vamos ler agora para não tomar muito tempo, mas lá nos fala, né, sobre essas qualidades da mulher submissa, né, o fato de ela procurar, né, com as suas atitudes, ser uma verdadeira, agir com verdadeira submissão, porque o marido é o cabeça, né? E ela deve ter, assim, o devido procedimento. Mas vamos falar um pouco dos maridos, né? Fala também que o marido, ele deve amar
a sua esposa. E nós vemos, né, a gente fala tanto da mulher ser submissa, mas a gente vê que para os maridos fala muito mais, né? Parece que os maridos têm um pouco mais de dificuldade, né? Ele fala: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Quando fala do amor, né, que o marido tem que ter para com a esposa, qual é o amor? É o amor de Cristo, né? É aquele amor ágape que Jesus demonstrou na cruz. Então, quando nós falamos do marido amar a esposa, ele tem que amar da mesma forma que Cristo amou a igreja, porque ele se entregou por ela. E não foi só isso, né? Ele se entregou por quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então vejam, né? Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o seu próprio corpo. Aí ele já entra na outra parte. Mas então nós vemos aí nesses versículos aí 25, 26 e 27, falando desse amor do marido, como o amor de Cristo para com a sua igreja. Jesus morreu pela igreja. Jesus providenciou a salvação para a igreja. Dessa forma, a igreja, ela é gloriosa, ela é sem mácula, ela não tem ruga nem coisa semelhante, ela é santa e sem defeito. Olha o que Jesus fez pela sua igreja, né? Então nós vemos aí que é essa forma que o marido deve amar a esposa. Um amor verdadeiro. E muitas vezes, né, nós não entendemos por que Jesus falou isso para os maridos, já que a Bíblia nos ensina que temos que amar uns aos outros. É porque o marido é o cabeça da mulher. Porque o marido é o cabeça do lar. A necessidade de ensinar ou de ressaltar o amor do marido pela sua esposa é justamente o fato de que o marido é o cabeça do lar. E para que nós possamos exercer bem o nosso papel de cabeça, é necessário um amor, como Cristo amou a igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A forma de vocês serem verdadeiramente o cabeça, vocês devem estar amando as suas mulheres como Cristo amou a igreja. E muitas vezes, né, quando nós citamos esse trecho, nós pensamos, né, naquilo que nos diz aí que Jesus deu a sua vida pela igreja. Então, muitas vezes a gente fala, olha, o marido tem que amar a esposa ao ponto de dar a sua vida pela esposa. É lógico, isso é certo, é verdade, porque é o que o texto diz. Mas quando nós pensamos nesse amor de Cristo pela igreja, pensando nesse amor ágape, nós vemos o ensino da palavra com respeito a isso, né? Como que nós devemos proceder para exercer um verdadeiro amor. Como é que Cristo amou a sua igreja? Não sei se vocês lembram daquela passagem lá de Mateus capítulo 11, os últimos versículos do capítulo 11. Alguém pode ler para mim? Mateus 11, 28 a 30. O que diz lá? Quem achou pode liberar o microfone e ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aí, o que Jesus está falando aí para as pessoas, né? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, né, devem vir a Jesus, que vai aliviar as suas cargas, né? Vai tomar, aquele que toma sobre si o seu jugo, né?
o que nós vemos, né, que Jesus, ele ama a igreja, e ele ajuda a igreja, ele ajuda aquelas pessoas que de fato estão buscando ele para aliviarem as suas cargas, né? Da mesma forma, quando nós estamos amando como Cristo amou a sua igreja, nós devemos saber que muitas vezes nós devemos ter a sensibilidade de entender as dificuldades que muitas vezes nossas esposas estão tendo. Na passagem lá de 1 Pedro, que foi estudada ontem também, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala sobre isso, fala sobre essa preocupação, né, sobre essa responsabilidade que o marido tem de ter a sensibilidade no seu lar, né, de viver a vida com discernimento, entender as necessidades da sua esposa e assim honrá-la, e assim estar de fato agindo como aquele, né, que quer ver o melhor da sua esposa. Então, Ricardo, o amor... Oi, pode falar, Enio. Gostei muito do que você falou sobre a sujeição da esposa. Eu gostei muito. Me diga uma coisa, você fez uma ligação entre o 22 com o 21 e achei que você fez muito bem feita. Diga uma coisa, você vê também uma ligação entre o 25 e o 21? Podemos dizer que sim, né? Na verdade, a sujeição está ligada também ao amor. É lógico, com certeza. Sim. Eu acho que tem muito a ver, sim, Enio. Tem muito a ver no sentido de que quando nós estamos no isso foi falado inclusive na aula passada, né, sobre se sujeitar no temor do Senhor, nesse sentido, né, de que o amor tem que estar aí no meio, né, o amor, e por isso quando fala do amor, do marido amar a esposa, é nesse sentido também dessa sujeição de uns para com os outros. Muito bom. É isso mesmo. Obrigado, muito bem. Um outro texto que nos fala um pouco sobre esse amor, né, que nós devemos ter uns pelos outros, está aqui um pouquinho para frente de Efésios, em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo falando sobre o relacionamento, né, dos irmãos, e eu acho que isso se aplica muito bem quando a gente fala do marido amar a esposa, porque ele diz o seguinte em Filipenses 2, versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Em seguida, a partir do versículo 5, ele dá o exemplo de Cristo, né? De Jesus, que estava na glória com o Pai, que ele se humilhou, que ele veio aqui, né, e agiu entre nós. Então, o amor que nós devemos ter pela esposa é dessa forma. Infelizmente, muitos maridos, sabendo que, de acordo com a palavra de Deus, o marido é o cabeça, eles agem de forma tirana, né? Como aqueles carrascos, né, chefes, e muitas vezes maltratam suas esposas, muitas vezes querem as coisas para si. Mas nessa passagem está dizendo que não é dessa forma, que nós não devemos agir com vanglória, nós não devemos estar procurando os nossos próprios interesses, mas os dos outros, né? E um terceiro exemplo que eu queria dar sobre o amor que nós devemos ter pelas nossas esposas, que eu acho que talvez ilustre melhor, né, isso que nós estamos falando, está lá em João capítulo 13. Acho que nós conhecemos bem essa passagem, né? O que aconteceu lá em João capítulo 13? Jesus está com seus apóstolos, eles vão participar da ceia, né? Jesus vai instituir a ceia, e o que Jesus faz perante os seus apóstolos? Alguém lembra? Lava os pés. Lava os pés, né? Pegou ali a toalhinha, pegou ali a bacia de água e lavou os pés dos apóstolos. Nós conhecemos a passagem, vimos até a reação de Pedro e tudo mais, né? Mas olha o que Jesus diz nessa passagem, aqui no capítulo 13, versículos 12 em diante. Olha o que Jesus disse. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes:
compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. É muito interessante essa passagem, porque nos mostra de uma forma clara que Jesus, sendo o mestre, Jesus sendo o cabeça, ele fez o quê? Ele lavou os pés dos apóstolos. E isso é um exemplo, né? Quando diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, não é só dizer, olha, se um dia for necessário, eu dou a minha vida no lugar dela. Mas é ter atitudes como Jesus tinha, de levar as cargas, atitudes de estar ajudando quando é necessário, se humilhando quando é necessário. Porque é esse fato de Jesus ter lavado os pés, Jesus diz que isso não tirou a posição dele. Ele continua sendo cabeça, ele continua sendo o mestre, ele continua sendo o Senhor. E se uma vez eu precisar, de alguma forma, me humilhar, ajudar, vamos supor que a esposa tem alguma doença, tem alguma dificuldade. Ah, não, eu não vou me sujeitar a fazer as coisas que ela faz. Ou mesmo, né, no nosso dia a dia, por que nós não podemos ajudar a lavar uma louça, a estender uma roupa, a levar o lixo para fora, ou outras atividades? Nós devemos, de fato, estar prontos, né, para estar ajudando as nossas esposas. Isso não vai tirar a nossa posição, né, aquilo que Deus estabeleceu de o homem ser o cabeça. Então, nós vemos que essas ordens que o apóstolo Paulo está dando, que a mulher deve ser submissa, ele está ampliando aquela ideia de sujeitar uns aos outros, porque ele está colocando dentro do casamento, dentro do lar, a mulher tem que ser submissa para que o marido seja o cabeça. O amar uns aos outros, né, que a Bíblia nos ensina, que nós sabemos muito bem, o apóstolo Paulo amplia para a vida no lar, dizendo que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou, e dessa forma o marido vai ser o cabeça, porque ele não vai ser um tirano, não vai ser isso, não vai ser aquilo, mas ele vai ter aquele amor de cuidar, de exaltar a esposa. Então nós vemos o apóstolo Paulo ampliando aquelas ideias de submissão e de amor, colocando dentro do casamento. Fala, Henry. E nesse caso, você olha, nota 10 nas suas explicações aí a respeito, do meu modo de ver, né? A respeito da esposa e do esposo. E nesse caso, ela será abençoada como esposa e ele será abençoado como esposo, e teremos um lar abençoado com toda a sorte de bem espiritual. Exatamente. Exatamente. Completando, né, aquilo que ele diz lá no início da carta. Muito Parabéns. bem. É isso mesmo. Só para a gente terminar, eu sei que eu já passei aí 2 minutinhos. O último trecho aqui, quando eu falo do marido, ele vai falar do marido em relação ao seu próprio corpo. E ele fala, né, que o marido ele tem que amar a esposa como o seu próprio corpo, porque todo mundo ama o seu próprio corpo. Todo mundo vai atrás de comida para se alimentar porque quer cuidar do seu corpo. Todo mundo faz de tudo para cuidar do seu corpo. Ele fala também, Jesus é assim. Porque Jesus, ele cuida do seu corpo, ele alimenta e cuida. Tá? Então, por quê? Porque nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. E aí ele diz que o homem e a mulher também são o quê? O que ele diz lá no versículo 31? O que ele cita? Aquela passagem de Gênesis, capítulo 2, falando que por isso que o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. O marido é uma só carne com a sua esposa. Da mesma forma que eu quero o melhor para o meu corpo, eu tenho que querer o melhor para minha esposa, porque os dois são uma só carne. Da mesma forma que Jesus tem o seu corpo, que é a igreja, ele quer o melhor para o seu corpo, que é a igreja. E ele resume tudo no versículo 33.
Não obstante, cada um de per si também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Aqui ele não usou o termo submissão, usou o termo respeitar, que quer dizer a mesma coisa. Por quê? Porque o marido é o cabeça. Tá? Então, se o marido é o cabeça, maridos, vamos amar as suas esposas como ao seu próprio corpo. Esposas, vamos ser submissas, porque o marido é o cabeça. Então, que Deus nos abençoe, né, nos nossos lares, para que nós possamos, de fato, ter a presença de Deus conosco, praticando isso. Marido, sendo o cabeça do lar. Esposas, ajudem seus maridos, sendo submissas. Maridos, tenham um bom procedimento como cabeça, amando as suas esposas. Então, que Deus nos abençoe, né? Nós vamos parar por aqui, vamos ter aí uns 15 minutinhos de intervalo.